Boa noite, irmãos. Paz a todos. Olha aí, fazer aniversário quinta-feira. E o pastor Adilson falou: presente, pix, churrasco. Pode inverter a ordem, pode fazer pix, presente, churrasco, né? Mais fácil, né, Kleber? Não é verdade? E estamos felizes porque temos mais uma vez a oportunidade. O Valdir também, ó, o Valdir também. Mas não esquece do Valdir, né? E temos a oportunidade de completar mais um ano de vida servindo a Deus, e isso é muito importante. Queridos, antes de iniciarmos a palavra, queria saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém que está conosco pela primeira vez? Só dá um sinal. Olha lá, Deus te abençoe. Quem mais? Primeira vez que está aqui. Quem mais é primeira vez? Só aquele jovem ali, tem mais ninguém? Olha aí. Então ele vai ganhar um vale presente ali, abençoado. E depois ele vai trocar esse vale presente ali por um presente caprichado. Mas vamos lá então. Eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. E eu quero ler um texto do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, do verso 9 ao verso 10. É um texto conhecido. Essa palavra tem por título: sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Eu estava meditando, estou lendo o profeta Jeremias para o Bom Dia de Fé, né? Quem está acompanhando o Bom Dia de Fé percebe isso. E o profeta Jeremias é um profeta muito confrontador, né? É até difícil fazer Bom Dia de Fé com os textos de Jeremias. Você tem que escolher demais ali, porque ele é um profeta bem confrontador. Ele vive num contexto de um tempo onde Israel pecou, onde Israel está afastado do Senhor. Então Deus levanta o profeta Jeremias para trazer realmente aquela exortação e um confronto na vida daquelas pessoas. E eu quero ler o capítulo 17, o verso 9 e o verso 10, que diz assim: enganoso é o coração, diga enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso, diga perverso. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor que esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Queridos, geralmente eu prego assim algumas mensagens. Muitas vezes Deus fala comigo em circunstâncias inusitadas, né? Eu falei aqui já preguei uma mensagem aqui, que Deus me deu essa mensagem, eu vendo lá o pessoal cortar uma árvore na frente da minha casa, eu percebendo aquilo, olhando para aquilo, o Espírito Santo foi colocando algo no meu coração ao ver aquela cena, e daquilo saiu uma mensagem. Outra vez eu estava trabalhando ali no jardim da igreja, plantando as florzinhas ali, arrancando os matos que insistem em aparecer, e Deus me deu uma mensagem. Então, em circunstâncias assim inusitadas, na reflexão sobre as coisas da vida, muitas vezes Deus fala, o Espírito Santo fala ao meu coração, e aquilo que Ele ministra ao meu coração acaba virando uma mensagem. E essa mensagem que eu vou trazer para você nessa noite, o Espírito Santo tem colocado na minha vida nas últimas semanas, nos últimos dias aí. Eu tomei conhecimento de um fato que me deixou um pouco triste, um pouco angustiado, e eu fiquei assim como gado, fiquei ruminando esse fato durante alguns dias, durante a semana. E na medida que eu ia falando com Deus sobre aquilo, na medida que eu ia conversando com Deus sobre aquela circunstância, na medida que eu ia pedindo ao Espírito Santo para falar ao meu coração sobre aquilo, esta mensagem foi se construindo, essa mensagem foi se estabelecendo. E alguns dias atrás, uma pessoa da família, ela falou sobre uma pessoa. Ela me chamou e falou: olha, você sabe de fulano? Eu falei: não, faz tempo que eu não vejo essa pessoa, faz muitos anos que eu não falo com essa pessoa, faz algum tempo já que eu não sei. E esta pessoa, ela é uma pessoa que caminhou conosco, que esteve junto conosco durante um tempo da vida, é uma pessoa que eu vi crescer, criança na igreja, eu vi tocar bateria, eu vi tocar guitarra, eu vi ser do louvor, foi do louvor comigo, e durante algum tempo nós caminhamos juntos. Quando nós começamos o seminário, lá na Igreja Batista ainda, ele foi aluno lá do seminário, é filho de pastor, alguém que foi criado na fé, alguém que conheceu a palavra, alguém que conheceu Jesus desde a sua mais tenra infância,
alguém que viveu essa realidade de igreja, alguém que esteve dentro da casa do Senhor, alguém que experimentou inúmeras experiências com Deus. E faz tempo que eu não falo com essa pessoa, e um familiar meu falou assim: você sabe dessa pessoa? Eu falei: não, não sei. E ela falou assim: você sabia que essa pessoa se desviou, e não apenas se desviou, no Instagram dela, ela se coloca que agora ela é mago. E eu falei: não, não pode ser. Eu falei: não, pode ser. Como é que uma pessoa que está na fé, é cristã, que conhece Jesus, de repente abandona a fé, mas não simplesmente abandona a fé, alguém que passa a vivenciar uma religiosidade pagã, uma religiosidade totalmente condenada pela palavra de Deus? Eu falei: não, isso não é possível. E aí, como diz o ditado, né, a curiosidade matou o gato. Eu falei: eu vou lá ver no Instagram, né? Procurei lá e achei, realmente olhei no Instagram da pessoa, está lá. Ele coloca a experiência dele: não, porque eu fiz uma transição espiritual na minha vida, e eu mudei e tal, e agora eu sou um especialista em terapias holísticas e magia e não sei o que e tal. E eu falei: meu Deus do céu. E aquilo mexeu comigo, aquilo me deixou triste uma semana. Eu fiquei ali pensando sobre aquilo, eu fiquei pensando: mas como que isso pode acontecer? E aí, refletindo sobre essa circunstância, refletindo sobre isso, eu me lembrei de algumas outras pessoas também, que também andaram na fé, também caminharam na fé, também estiveram conosco em alguns momentos, também tiveram experiências dentro da igreja, e que também se afastaram, e não apenas se afastaram da igreja, mas tomaram uma posição num lugar contrário à fé. Eu até falei de manhã, o primeiro eu não posso citar o nome, mas o segundo eu posso citar o nome, porque já faleceu. Eu falei do Sérgio, que foi uma pessoa que também passou pela igreja, que eu conheci, trabalhei com ele, e ele esteve conosco na igreja. Quando ele chegou na igreja, ele já vivia um tempo de dificuldade, um casamento conturbado, ele já estava numa fase ruim, mas a história dele é um cara que cresceu na igreja do Evangelho Quadrangular, que até foi obreiro responsável por uma igreja do Evangelho Quadrangular, e que lá no Evangelho Quadrangular, esses obreiros, né, eles chamam de pastores já, porque não é o pastor ministro, mas é aquele pastor que cuida da igreja, o obreiro. E ele era uma grande promessa, sabia pregar tudo. Ele era uma pessoa que tinha ali, haviam grandes expectativas a respeito dele para o Evangelho. E ele caminhou, teve conosco uma época também, mas já numa fase difícil, já tinha separado no primeiro casamento, já estava no segundo casamento, e uma dificuldade, uma luta. E eu conversava muito com ele, porque eu trabalhei com ele um tempo, então às vezes a gente tinha alguns embates assim, né, em amor, né, mas ele foi se afastando, depois ele acabou saindo da igreja, e ele foi se afastando, e de repente ele mudou de igreja. Eu já vi que ele já foi por uma outra fé, e enfim, foi passando, até que me desliguei dele. Daí uma última vez nós conversamos, e ele já era um cara que dizia que já não queria mais saber de igreja. Não quero mais saber de igreja. E essa última conversa que nós tivemos foi uma conversa pesada, foi uma conversa dura, assim, no sentido que foi muito difícil para mim ter que falar algumas coisas para ele, e a gente não se falou mais. Não porque eu fiquei chateado com ele ou ele comigo, porque chegou-se num estágio que ele não queria mais ouvir falar de Deus, ele não queria mais ouvir falar do Evangelho, aquilo causava um incômodo para ele. E aí também fiquei algum tempo sem saber do Sérgio. Passado muitos anos, talvez uns 5, 6 anos desse fato, um dia uma pessoa me manda uma mensagem, que ela disse que ela recebeu o bom dia de fé, que o bom dia de fé se espalha aí, e ela falou assim: eu recebi esse bom dia de fé, e quando falou pastor Iverson, eu falei: não acredito, porque quando eu conheci eles, eu não era nem pastor, era a esposa do Sérgio. E ela me falou assim: oh, que legal, eu recebi essa mensagem. E obviamente a pergunta que eu fiz: e o Sérgio, como está o Sérgio? E ela me falou: ah, pastor, o Sérgio faleceu, o Sérgio morreu, teve uma morte muito triste, morreu doente, numa cama, acho que teve um câncer terrível, morreu numa morte terrível. E eu lembrei do Sérgio também, nesta semana. Comecei a lembrar dessas pessoas que um dia caminharam na fé, dessas pessoas que um dia estiveram na casa de Deus, que um dia andaram com Deus, que um dia tiveram experiências maravilhosas com Deus, mas que em determinado momento da caminhada tropeçaram, caíram.
e alguns não levantaram. E esses fatos me levaram a constatar que existe uma grande possibilidade de pessoas se perderem no meio da caminhada. Existe uma grande possibilidade de nós como cristãos, se nós não nos atentarmos, se nós não nos diligenciarmos, se nós não cuidarmos, se nós não nos preocuparmos com a nossa espiritualidade, existe uma possibilidade de que, na medida em que nós vivemos uma experiência espiritual, isso não significa que não haja condição de haver tropeços na nossa caminhada. Isso não significa que não haja a condição de muitos de nós tropeçarmos, caímos e alguns sequer conseguiram levantar. E eu fiquei pensando sobre isso, e fiquei refletindo, e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E esse perigo de cair, a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Jesus, no Evangelho de João, ele fala isso no capítulo 6, no verso 39, ele diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos que aquele que me deu se perca. Essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Mas Judas, que estava com Jesus, se perdeu. Então, querido, Deus me levou a refletir sobre isso. O que nos faz cair? O que nos faz tropeçar nesta caminhada de fé? O que é que nós temos dentro de nós, que às vezes nós não caímos, mas nos impede de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida? O que é que nós temos dentro de nós que impede uma manifestação poderosa, de vivermos a experiência poderosa da fé, de vivermos um derramar poderoso de Deus? O que é que impede? E aí muitas vezes nós vamos procurar a raiz do problema lá fora. Nós queremos culpar uma série de circunstâncias. Olha, talvez eu não seja um bom crente porque a economia não está bem. Talvez eu não seja um bom crente porque nós estamos vivendo crises no mundo. Talvez eu não seja um bom crente porque eu não nasci numa boa família, os meus pais não foram tão bons. Talvez eu não seja um bom crente porque o governo brasileiro é corrupto. Talvez eu não seja um bom crente porque, afinal de contas, eu sou um homem e eu não consigo resistir ao pecado. Tá igual o Jorjão lá, né, pastor? Eu vi um vídeo, eu mandei para o pastor Jefferson. Agora pergunta para o Jorjão: Jorjão, vai dar um testemunho, né? Vou dizer para o Tom Zig também. O Jorjão vai dar um testemunho. Você tem vontade de beber? Eu tenho ainda. Pelo menos o Jorjão é sincero, né? Ele assume. Talvez as pessoas vão dizer que são as circunstâncias externas que faz com que eu não consiga desenvolver uma espiritualidade saudável como Deus deseja para a minha vida. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? O que é que a Bíblia vai dizer, o que nos faz cair, o que nos impede de viver a plenitude do que Deus tem para nós? Jeremias vai falar nesse texto que nós estamos dizendo. Ele vai dizer que o problema não é externo, o problema que nos derruba, o problema que nos faz cair, aquilo que faz com que muitas vezes a nossa espiritualidade seja manca, seja mais ou menos, seja meia boca, o que faz isso é o que está dentro de nós, é o que está no nosso coração, é o que nós temos dentro de nós, é que faz com que muitas vezes nós venhamos a tropeçar na fé. Jeremias vai dizer: olha, enganoso é o coração de todo homem perverso. Então, querido, o que faz com que nós venhamos a tropeçar é o que nós guardamos em nosso coração, é o que nós temos dentro do nosso coração. É isso que vai gerar em nós muitas vezes a queda, é isso que vai gerar em nós muitas vezes o entupimento por onde a plenitude de Deus acaba não passando. É isso que vai fazer com que a gente venha a tropeçar e a tropeçar. O apóstolo Tiago fala isso em Tiago capítulo 1, verso 14, verso 15, ele diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado é um sinônimo de enganado, pela sua própria concupiscência, significa pelo seu próprio desejo. Cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá luz ao pecado, e sendo consumado, gera a morte. Olha que Tiago está dizendo que é o nosso desejo, são as nossas inclinações, as nossas concupiscências, como diz o texto bíblico. É isso que vai nos atrair, vai nos enganar, e este texto está em conformidade com o que diz o profeta Jeremias. Ele diz que o teu coração é enganoso mais do que todas as coisas, e é isso que vai nos dominar, e é isso que vai fazer com que muitas vezes nós venhamos a nos afastar de Deus, porque deixa eu te dizer algo, não se engane, o seu coração, os seus desejos, as suas inclinações, o que há de natural em você é perverso e corrupto. Entenda isso. Isso é um fundamento teológico claro nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. O pecado de Adão é como um câncer que vem no DNA da humanidade. E nós somos pecadores desde o momento que nós nascemos. E a inclinação que nós temos em nós é a inclinação para o pecado. Paulo fala isso sobre o velho homem, sobre o novo homem. Ele diz, olha, quando nós recebemos a Jesus, é gerado em nós um novo homem. Mas o velho homem, ele é morto num processo diário. O velho homem não é morto a tiro, matei o velho homem, e acabou, agora você vive. Não, ele é morto num processo que começa na nossa conversão, e diariamente Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que eu pregando não venha eu mesmo ser reprovado, porque o velho homem está ali dentro de você, as velhas inclinações, os velhos desejos, as velhas concupiscências, os velhos sentimentos, tudo está ali instalado dentro de você, e há uma luta entre o novo homem e o velho homem diariamente, dentro de nós, e a gente não pode ser enganado, porque se nós nos enganamos, nós achamos que por isso que Paulo diz, quando eu estou forte, é aí que eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque se eu me acho espiritual demais, se eu me acho bom demais, pastor Luciano, eu estou correndo risco. Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é perverso, diz o texto bíblico. Dentro de nós habita um velho homem, e é o nosso dever fazer com que ele não nos domine. E é por isso que o salmista fala no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova, Senhor, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Querido, o que há no nosso coração, o vizinho não vê, a esposa não vê, os filhos não vê, o irmão da igreja não vê, o pastor não vê, ninguém vê. Mas há um Deus lá no céu que tem uma tomografia computadorizada, espiritual, e que Ele olha para você, e a palavra diz que Ele sonda o nosso coração, e Ele vai mais profundo da nossa alma, na separação de juntas e medulas, na separação do espírito e da alma, e Ele sabe o que temos dentro de nós, porque até nós mesmos disfarçamos para nós mesmos. Quantas vezes nós nos enganamos? Quantas vezes chegamos diante do espelho e nós mesmos nos enganamos? Mas há um Deus que olha, que sonda o nosso coração e que sabe o que está dentro de nós. O nosso coração é um lugar de adoração. O nosso coração é o verdadeiro altar aonde acontece a adoração. Eu falei de manhã, isso aqui não é altar, ainda que a gente chame de altar. E eu também falo às vezes, depois eu lembro que eu ensino que isso aqui não é altar, daí eu falo, agora eu já falei, né?
Mas a gente passou tantos anos chamando isso aqui de altar, mas teologicamente isto não é um altar, mas é uma das heranças católicas que nós temos. Eu expliquei isso de manhã, né? No catolicismo se chama o palco de altar, porque na doutrina católica isso tem um sentido. Isso é racional na doutrina católica, mas não na nossa doutrina. Na doutrina católica, o altar é o lugar onde acontece o sacrifício, porque para o católico, no momento da Eucaristia, no momento da comunhão, o padre, quando levanta a hóstia e o cálice de vinho, ali há um processo chamado transubstanciação na doutrina católica. A hóstia se transforma no corpo de Cristo, o vinho se transforma no sangue de Cristo, naquele momento está se fazendo, o cordeiro está novamente sendo imolado. Então existe um sentido de chamar aquele lugar de altar na doutrina católica, porque há ali o sacrifício do cordeiro em todo momento que o padre levanta a hóstia e apresenta o cálice. Mas para nós evangélicos protestantes, nós não cremos dessa forma. Para nós a ceia, ela é um memorial, ela não é um sacramento. E para nós o sacrifício de Jesus, como diz a palavra de Deus em Hebreus, foi feito uma única vez e já foi de uma forma suficiente. O cordeiro não precisa ser imolado todo dia que você veio aqui, porque ele foi imolado, diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o cordeiro de Deus foi imolado, e o sacrifício de Jesus é único, uma vez e suficiente para perdoar todos os nossos pecados, os que já cometemos e os que cometeremos até o fim da nossa vida. Não há mais necessidade de rito, não há mais necessidade de nada. Por isso não tem sentido de chamar isso aqui de altar, né? Não há um sacrifício acontecendo aqui. Então, o altar verdadeiro da adoração é o seu coração. A Bíblia fala que quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo vai morar em nós, no nosso coração. É neste coração, é ali que a verdadeira adoração acontece. É no nosso coração que nós adoramos a Deus ou nós profanamos a Deus. E se nós ansiamos viver uma vida plena, uma vida de adoração, se nós ansiamos estar firmes com o Senhor, se ansiamos caminhar sem tropeçar, sem cair, nós precisamos cuidar deste altar que é o nosso coração. O que você tem no seu coração? Se a gente pegasse aqui, vamos projetar então aqui, nós temos um telão de alta definição, né? Nós temos aqui um telão de alta definição, e nós queremos aqui, temos uma máquina que nós compramos, nós ligamos 2 fios em você, e nós vamos projetar o que há no seu coração, neste telão. Será que seria possível? Será que haveria candidatos para essa experiência? Porque nós guardamos coisas no nosso coração que nós não devemos guardar. Apesar de servirmos a Deus, apesar de sabermos que nós devemos manter este altar, que é o nosso coração limpo e arrumado, muitas pessoas estão com seu coração cheio de coisas que não deveria ter. Ainda tem gente cheia de ódio no coração, ainda tem gente cheia de rancor no coração, ainda tem gente cheia de frustração no coração, ainda tem gente guardando ali, eu não perdoo, fulano me fez mal, eu não perdoo, a minha esposa me fez mal, eu não perdoo, o meu esposo me fez mal, está no coração. E eu tenho certeza que muitos não poderiam expor o que há no seu coração, muitos não, talvez nenhum de nós teríamos essa coragem. Coração de muitos ainda é o lugar de pensamentos que só Ele e Deus sabe. Então veja, o altar precisa ser cuidado, esse que é o nosso coração. Há uma necessidade de que nós cuidemos daquilo que está no nosso coração. E olha só, presta atenção, abre aspas. Só haverá uma verdadeira adoração quando o altar sujeito às mais altas idolatrias, faça assim, aponte assim para você. O altar sujeito a mais altas idolatrias estiver limpo, organizado, e a nossa adoração estiver direcionada ao verdadeiro
e único Deus. E este lugar é o nosso coração. Você sabia que no meu coração e no seu coração é o lugar onde mais acontecem as idolatrias? Ai, pastor, eu vou até fazer o sinal da cruz agora que você falou isso. Mas são lugares onde nós pervertemos as prioridades da nossa vida. São os lugares onde estão as sujeiras, os pensamentos ruins, dos quais nós não queremos abrir mão. O altar do nosso coração é um lugar que muitas vezes tem coisas que não deveriam estar ali. E tem também coisas que deveriam estar ali, mas que às vezes não estão numa ordem como deveriam estar. Então veja só, nós precisamos cuidar do altar que é o nosso coração. E quem nos dá um exemplo disso, para que flua uma verdadeira adoração, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos caminhar na nossa fé, na nossa vida com Deus, para que nós não venhamos a tropeçar, nós precisamos cuidar do nosso coração. Sábio Salomão escreve no livro de Provérbios, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Sobretudo significa, querido, que você deve guardar mais do que você guarda o seu carro, mais do que você guarda os seus tesouros, os seus bitcoins, mais do que você guarda o seu ouro. Ele diz: sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. Não deixa a coisa entrar no teu coração que vai prejudicar você, que vai te fazer cair. Não deixa o teu coração ficar bagunçado de tal forma que você inverta as prioridades na sua vida. E um bom exemplo disso é o exemplo do profeta Elias, lá no Monte Carmelo. Você conhece essa história? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 30 a 38. Eu não vou ler agora, mas já deixa aí engatilhado. Você conhece a história? Há ali uma adoração para ser feita. Um grupo de pessoas vai adorar a Baal, outro grupo de pessoas, o profeta Elias vai clamar pela adoração ao Deus verdadeiro, e aquele Deus que respondesse essa adoração, aquele Deus que respondesse essa oração, seria considerado o único verdadeiro Deus de Israel. E os profetas de Baal, eles estão ali orando, e a Bíblia fala que eles passam tempo, e clamam: Baal, 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 e Baal daqui, Baal dali, e Baal, tal do Baal não responde. E chega uma hora que eles começam a se cortar. Vamos fazer aqui um sacrifício então, para ver se Baal ouve a gente. E passam a faca em si, e se cortam, e rolam lá e tal, e nada de responder. E sabe por que Baal não responde? Porque Baal não é nada. Baal é uma idolatria, Baal é um ídolo, fabricado pela mão dos homens, fabricado pela mente humana. O Baal é uma projeção cultural daquilo que os homens são e daquilo que os homens desejam. E o inimigo da nossa alma se aproveita dessas projeções culturais. Mas Baal não é nada, ele não pode responder, ele é uma estátua. A Bíblia fala, uma estátua que tem boca e não fala. Salmo 115, se eu não me engano, que tem pés e não anda. Esses são os ídolos. Mas os ídolos só refletem as idolatrias que nós temos no nosso coração. Porque quem fabrica os Baals, os Balaíns, as estátuas somos nós, são as nossas mãos, é a nossa crença. E eles clamam a Baal e nada acontece. E aí Elias fala: vocês já clamaram, agora deixa eu falar, deixa eu clamar aqui. E aí eles saem então decepcionados. E chega a vez então do profeta Elias fazer a sua adoração a Deus. Havia ali um sacrifício de adoração a Deus. E ali nós temos duas lições importantes a respeito de uma verdadeira adoração no altar que é o nosso coração. A primeira coisa, nós precisamos restaurar o altar. Veja o texto bíblico, 1 Reis capítulo 18, 30. Então disse Elias ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez
um rego em redor do altar, segundo a largura e tal. Então armou a lenha, dividiu o bezerro. Até aqui. Duas coisas nós percebemos que acontece aqui. Quando Elias vai fazer a sua adoração a Deus naquele altar, ele vai restaurar o altar em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele vai direcionar a oração, a sua oração, direcionada ao único e verdadeiro Deus. Os que antecederam não restauraram o altar e oraram para um Deus falso. Elias então vai restaurar o altar e vai orar para um Deus verdadeiro. E nesse processo, primeiro, a restauração, tem duas coisas que Elias vai fazer. O primeiro é a limpeza, tirar dali coisas que não serão usadas, tirar dali lixo que deve ter ali, tirar dali, o altar estava bagunçado, quebrado, tirar as sujeiras que estão ali, tirar as coisas que não se usam, tirar as folhas secas, tirar tudo que não deve estar ali. E quando nós olhamos para o nosso coração, uma verdadeira adoração no altar, que é o nosso coração, ele só acontece quando nós fazemos uma limpeza em nosso coração. É necessário tirar as coisas do seu coração que tem impedido um fluir de Deus na sua vida. É necessário tirar, ódio, é necessário tirar rancor, é necessário tirar ira, mágoa, decepções, frustrações. Tem gente que ainda está decepcionado lá com 30 anos atrás. Um dia meu marido nem lembrou do meu aniversário, nem me disse parabéns. 30 anos faz. A pessoa não lembra que em 29 anos o marido lembrou, mas que 30 anos atrás o marido esqueceu. Está lá, amarrada numa coisa lá do passado, uma sujeira no coração. E querida, a gente fala brincando, mas tem gente que está doente emocional por causa de coisas do passado, por causa de sentimentos que tem no coração, decepções, frustrações, rejeição. Quantas pessoas tiveram processo de rejeição no passado? O pai rejeitou, a mãe rejeitou, foi rejeitado por irmãos, foi rejeitado no trabalho, e até hoje a pessoa não consegue romper, porque esse tipo de sentimento está ali, a vida espiritual não consegue fluir. A pessoa até pega um fogo ali, de repente apaga logo. Então é necessário limpar o coração, é necessário tirar ódio, mágoa, decepções, frustrações, pensamentos carnais, justiça própria, orgulho. Não, pastor, tem crente orgulhoso? Não. Você percebe o crente orgulhoso quando você exorta o irmão, né? Quando você precisa, né? Quando o pastor precisa fazer o irmão é uma humildade, né, pastora Rosa? Até você precisar dar um apertozinho nele, né? Ele parece Jesus de tão humilde. Até você precisar dar só um aperto, nem é tão grande assim, é só um, entendeu? Aí o cara já muda. O cara que é o rei da humildade, quando leva uma correçãozinha no amor, que pastor corrige no amor, né? A pessoa leva uma correçãozinha no amor, ele se transforma. Ou ele vira um Malafaia com raiva, né? Ou ele começa a chorar que ninguém me ama, ninguém me quer e tal. Então isso é orgulho, que não deveria estar no seu coração. Você precisa limpar o seu coração. Se você quer viver, quem deseja viver a plenitude do que Deus tem para nós? Você deseja? É necessário limpar o coração. Deus só responde ao altar limpo. A segunda coisa que ele faz no processo de restaurar o altar é colocar o altar em ordem. Veja que ele organiza, diz o texto que ele pega as pedras, coloca em ordem conforme as tribos de Israel. Então ele vai organizar. O altar que Deus responde é um altar que é limpo e que é organizado. E organizar fala daquilo que nós temos no teu coração. Existem coisas no teu coração que devem estar ali. Tem coisas boas, eu não estou dizendo que o nosso coração não tem nada, é só o que não presta. Tem coisas que devem estar ali. O amor seu pela sua família deve estar no seu coração. A sua fidelidade pelo seu trabalho, o seu comprometimento no trabalho,
né? A alegria que você tem da confraternização, de estar com as pessoas, tudo isso não é pecado, e você não precisa tirar da sua vida. Mas essas coisas precisam estar numa ordem de prioridades. Se as prioridades das coisas que são permitidas não estão em ordem, fica bagunçado e Deus não responde essa adoração. Então, querido, trabalhar não é pecado. Pecado é não trabalhar, vagabundagem que é pecado, não é verdade? A Bíblia fala, o Paulo fala lá para a igreja de Tessalônica, tem uns vagabundos aí, deixa até sem comer, não dá comida para esses não. Agora, o trabalho, o entretenimento, a família, a diversão, o estudo, tudo isso é permitido e você deve fazer, mas isso tudo tem que estar organizado no seu coração. O trabalho não pode tomar o lugar que é de Deus no seu coração. O entretenimento não pode tomar o lugar que é de Deus no seu coração. Então, o que Elias vai fazer? Ele vai organizar. E eu acredito, eu como pastor, eu sou pastor desde 2007, mas eu sou crente desde que eu nasci. E vou fazer 50 anos, então eu estou 50 anos dentro de uma igreja. O que eu já vi de gente que desviou da igreja por causa do trabalho, o que eu já vi de gente que, ai Senhor, me dá um trabalho, Deus, eu quero um trabalho abençoado, e Deus deu um trabalho abençoado, e agora o trabalho tomou de tal forma o primeiro lugar na vida da pessoa, que não sobrou mais espaço para Deus, não sobrou mais espaço para a igreja, não sobrou mais espaço para a família. Então, Elias vai organizar, ou seja, ele vai colocar as coisas em prioridades. O que é prioridade no altar do nosso coração? Presta atenção. No altar do nosso coração existe um trono. E nesse trono ou se senta o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, ou nós sentamos nesse trono. Quando Jesus senta nesse trono, as prioridades das coisas que são listas serão conforme o Senhor deseja, conforme a palavra nos ensina. Quando nós sentamos nesse trono do nosso coração, a prioridade vai ser como a gente quer. Só que lembra da primeira coisa que eu falei para você? Qual é a primeira coisa que eu disse para você? Eu disse para você, eu repeti aquilo que disse o profeta Jeremias, que você não pode coordenar a sua vida. Sabe por que você não pode guiar a sua vida? Sabe por que você não pode direcionar a sua vida? Porque o seu coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Então quem tem que sentar no trono do seu coração não é você, não é o homem carnal. Quem tem que estar no trono do seu coração é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, e a palavra de Deus deve guiar a sua vida. Não as suas inclinações, não os seus desejos, não as suas concupiscências. É a palavra que deve direcionar as prioridades da sua vida. Então o que acontece? Elias vai então limpar, tirar aquilo que não deve estar ali. Elias vai organizar aquilo que deve estar ali. E Elias então vai orar ao Deus verdadeiro. Elias então vai erigir um trono de adoração ao verdadeiro Deus. Não é Elias que senta no trono. A adoração não é para Elias, mas é a adoração de Elias para Deus. É Elias olhando para o céu, é Elias se voltando para o céu e dizendo: ah, Senhor, 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 Tu és o nosso Deus, Senhor. A quem nós estamos dirigindo a nossa adoração? Será que nós dirigimos a nossa adoração ao único e verdadeiro Deus? Ou será que nós dirigimos a nossa adoração aos nossos desejos, às nossas inclinações, às nossas concupiscências? Será que as prioridades da nossa vida são as prioridades do Senhor? Ou será que as prioridades da nossa vida atendem os nossos desejos? Será que o nosso coração está limpo o suficiente para ser exposto aqui no telão? Ou será que há ainda coisas que nós devemos abrir mão? Queridos, quantas vezes nós nos apegamos a esses sentimentos ruins? Tem gente que morre com isso.
E eu falei de manhã, ódio, rancor, falta de perdão, mágoa, medo, todas essas coisas, elas não são apenas sentimentos ruins, são pecados. São pecados. E a preocupação quando a gente tem pecado no coração, não é a preocupação apenas de tropeçar e nos desviar. Porque se você cair, você pode se levantar e pode continuar na caminhada. A questão é, querido, que ninguém será salvo. Ninguém será salvo com pecado. Se tem coisa no seu coração que não pode estar ali, você tem que tirar isso do seu coração. Porque nós estamos falando a respeito de salvação, de perdição. Se o seu coração está sujo ainda, é necessário urgentemente você limpar. Limpar o coração, organizar o coração e colocar no trono do seu coração aquele que verdadeiramente tem que comandar a sua vida. Por isso o salmista diz assim: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, Senhor, olha para o meu coração. A palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas o Salmo 139, ele faz essa oração, sabedor das limitações do homem, sabedor das limitações humanas, sabedor das inclinações carnais, sabedor que muitas vezes até uma pessoa na mais boa intenção pode ser enganada pelo próprio coração. Ele diz: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho torto, vê se há em mim algum caminho torto. E essa deve ser também a nossa oração nesse dia. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Eu quero orar, e a primeira oração que eu quero fazer, vou fazer uma oração só, não vou fazer duas, como eu tenho que fazer. Eu quero dar a oportunidade para você que está aqui, que talvez você ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, que é a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você entrou aqui, talvez não seja a primeira vez que você está, mas você entende, ouvindo a palavra, sendo aí ministrado pelo Espírito Santo onde você está, você entende que você precisa dar um passo na sua vida, que é o passo de entregar a sua vida a Jesus, de dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje estabelecer um concerto com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero me arrepender da minha vida passada, dos pecados, daquilo que já passou, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Então eu quero fazer essa primeira oração. Existe alguém porventura aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja dar esse passo? Eu quero orar por você. Tem alguém? Dá um sinal com a mão. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Existe alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Apenas levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que deseja? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem uma senhora ali também. Alguém mais deseja entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Alguém mais deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus? Você que levantou a sua mão, assim como essas pessoas aqui vieram à frente, eu quero orar por você aqui. Vem aqui para eu ver quem é você, eu quero orar por você. Mas venha bem rápido, não perca essa oportunidade. Vem aqui, eu quero orar por você. Essas pessoas que estão aqui vão orar por você. A decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida é a decisão de entregar a nossa vida a Jesus. Aleluia. Eles vão orar com vocês. E depois que eles vão orar, eles vão levar vocês até aquela sala ali. O pastor Luciano e a pastora Rose vão atender vocês ali. Amém? E a segunda oração que eu quero fazer, enquanto estão orando por eles ali, vocês podem, os intercessores já vão orar. Eu quero orar por você que já entregou a sua vida a Jesus. Não é o caso aqui. Mas talvez nessa noite você entenda que você precisa arrumar as coisas que estão no seu coração. Talvez nessa noite essa palavra te leve a refletir que existe uma necessidade de você promover limpezas. Olha, querido, se você precisa perdoar alguém, perdoe logo. Se você precisa liberar perdão para alguém, faça isso o mais breve possível. Se existe coisas no seu coração que você precisa limpar, pega hoje uma quiboa espiritual que vem do céu e lava o seu coração, desinfeta ele de toda a bactéria, de toda a imundícia que não deve estar ali. Então eu quero, ou você, talvez você não está sabendo organizar as prioridades da sua vida,
Talvez você não está sabendo colocar a sua vida numa ordem de prioridades, porque você tem controlado a sua vida, e você não foi salvo para controlar a sua vida, mas o Senhor te salvou para que você seja guiado pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor. Eu quero convidar você também, eu quero orar por você. Se você entende que você precisa limpar o seu coração, você precisa tirar as coisas ruins do seu coração, você precisa cuidar das prioridades do seu coração, você precisa arrumar o seu altar, você precisa restaurar o altar, para que ele possa acender novamente. Um dia você já foi brasa, um dia você já esteve aceso, inflamado, e talvez a sua vida hoje tenha sido um cristianismo monótono, apagado. Eu quero orar por você, mas venha muito rápido também, que a gente não vai estender muito essa oração. Se você entende que essa palavra fala com você, nós queremos orar por você. Nessa noite, Pai, nós bendizemos ao Seu nome, pois a Tua palavra foi pregada. E Deus, e a Tua palavra, ela é como a semente que é lançada no nosso coração, Pai. Pai, ajuda que possamos, Deus, guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nós possamos esquadrinhar o nosso coração, que possamos nos arrepender daquilo que precisamos nos arrepender, que possamos limpar o nosso coração daqueles sentimentos que não provém do Senhor, mas provém da nossa carnalidade, que possamos organizar a nossa vida, as prioridades da nossa vida, que possamos, Deus, colocar que a nossa adoração, que a adoração vá direto para o Senhor, o único e verdadeiro Deus, Pai. Que o nosso coração, o trono do nosso coração, o Senhor esteja, e que nós não venhamos, Pai, a deixar que o nosso coração enganoso possa guiar a nossa vida, Pai. Ah, Deus, esteja com os Teus filhos, Espírito Santo, ungindo, capacitando e direcionando a vida dos Teus filhos, Pai. E que haja no nosso coração a alegria por sermos guiados e conduzidos pelo Senhor, pela Sua palavra, Pai. Obrigado, Deus, pela Sua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que esteve aqui. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que entregaram, deram esse passo importante. E nos abençoa, Pai. Nos abençoa, Pai. Somos gratos a Ti. Em nome de Jesus, amém. E aplauda o Senhor bem forte e diga glórias a Jesus.